Falamos hoje com a advogada Andréa Ferreira, santista de nascimento, com atuação também em Santa Catarina, e que mora em Roma, onde tem também escritório, e atua junto aos tribunais romanos e na Corte de Apelo, na área, claro, da cidadania italiana. Em seus longos posts nas redes sociais, ela tem se manifestado com muito otimismo em relação à aguardada decisão da Suprema Corte de Cassazione, prevista agora para julho próximo, sobre a questão da grande naturalização e da renúncia tácita da cidadania italiana. Doutora André, a senhora chega a classificar de algumas posições que coloca em dúvida a futura decisão da Suprema Corte de um certo terrorismo. Por que assim disse? Inicialmente, muito obrigada, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, de alguma forma, contribuindo com essa polêmica toda que tem sido gerada pela grande naturalização. A respeito aí da sua pergunta, obviamente, os meus posts no meu Facebook têm sido sempre na linha otimista, o que tem gerado uma certa também polêmica em relação aos outros colegas que veem, de uma certa forma perigosa, essa questão da higiene, da grande naturalização, que será julgada agora, no dia 12 de julho, numa das sessões da Corte Máxima da Cassazione. O que significa isso? Que muitos pensavam que com esse recurso da grande naturalização, ela iria para um juiz singular da Corte de Cassazione. Mas, devido à matéria ser uma matéria que exige uma interpretação da legislação hoje em vigor, que seria a Lei de Cidadania Italiana 91/1992, é necessário aqui a gente fazer uma ênfase, primeiramente, porque esse recurso está indo para a Sezione Unita. A função, inicialmente, nomofilática da Corte de Cassazione visa assegurar a segurança na interpretação das leis. O recurso para esse órgão máximo visa permitir os conflitos, clarear os conflitos jurisprudenciais que tenham surgido dentro das sessões da Corte, e também, nesse caso, que eu acho muito particular, da Corte de Apelo. O que tem acontecido hoje na Corte de Apelo? Bom, inicialmente tem tido uma enxurrada de recursos de apelo contra as decisões que rejeitavam a tese da grande naturalização proposta pelo Ministério do Interno, que teve, basicamente, a 18ª Sezione do Tribunal Civil Ordinário, que julgou e vem julgando centenas de recursos que acabaram gerando aí esses apelos do Ministério do Interno. Eu advogando todos esses anos junto com o meu colega, que também é advogado italiano, obtivemos no nosso estúdio legale muitas sentenças favoráveis, não só o nosso estúdio legal, todos os demais advogados que militam nessa área têm obtido o mesmo sucesso. No entanto, a partir de novembro de 2019, o Ministério do Interno começou a apresentar essa tese. Essa tese, desde o seu início, foi sempre rejeitada pela 18ª Sezione. O que não aconteceu
infelizmente, na Corte de Apelo, como nós, advogados, temos visto. O que tem acontecido na Corte de Apelo? A primeira sessão civil desta Corte é a competente para julgar estes recursos. Só que, infelizmente, o Ministério do Interno, através aí de uma jogada que fez cair 2 desses recursos numa sessione que não é especializada na matéria de imigração. O que aconteceu? Então, esses juízes desta outra sessione, que é de família e menores, aceitou a tese, julgando esta favorável, entendimento favorável deles, cassando a sentença de primeiro grau. E uma dessas sentenças que foram emitidas pela Corte de Apelo acabou indo para a Corte de Cassação na sua sessão unida. O que está acontecendo hoje é efeito dessas 3 decisões, na verdade foram 2 da Corte, da vara de família, e uma delas da vara competente, que é a primeira vara civil. Então, essas 3 são as únicas hoje publicadas que aceitaram a tese do Ministério do Interno. E nós temos 4 favoráveis na Corte de Apelo. Essas 4 favoráveis, junto com essa enxurrada de decisões da 18ª sessão, então, do primeiro grau, vem colaborando para que a gente possa ter hoje uma força maior, para que a sessione unite da Corte de Cassação possa julgar favorável, esclarecendo aí as divergências hoje que ocorreram dentro deste tribunal, que é do segundo grau. Situação diversa acontece, como já disse, na 18ª sessão em primeiro grau, que tem rejeitado de forma 100% todos esses recursos, essas impugnações do Ministério do Interno. Hoje, o que a gente vê nas redes sociais é justamente um certo terrorismo em relação ao que vai decidir a Corte de Cassação. Eu tenho muito otimismo em relação a isso. Por quê? Porque nós temos uma legislação hoje, que é a legislação 91/1992, que até hoje não foi alterada, o que significa dizer que, além desta lei, nós temos muitas decisões, como já disse, favoráveis a nós, advogados, contra a tese da grande naturalização. Temos também a Corte de Nápoles, que em 1907 também foi desfavorável à grande naturalização. Tudo isso será uma linha de decisão que a Corte de Cassação poderá se basear para dar esta decisão que todos hoje estão aflitos e ansiosos para conhecer. Então, eu acho que nós temos uma jurisprudência pacífica e forte na 18ª sessão, cujos juízes estão do nosso lado, estão contra a tese da grande naturalização e também da segunda tese que o Ministério do Interno tem apresentado também em relação aos filhos de italiano que nasceram antes de 1912. Eu acho que nem mesmo essa tese vingará. Então, eu tenho colocado sempre no meu Facebook essa questão de uma forma otimista. Então, eu acho que seria por aí. A senhora fala das decisões da 18ª e fala da decisão
vamos dizer, extemporânea da vara de família Minoremi. Perfeito. Minoremi, Mas também existe, quer dizer, por enquanto estamos 1-1. A primeira vara civil também, inclusive, foi além da grande naturalização. Ela está defendendo a tese da renúncia tácita. Quer dizer, estamos 1-1, né? A senhora não vê assim? Quer dizer, não são 18 as varas cíveis? Qual é o entendimento das demais varas? Nós temos isso? Então, vamos lá. Você está falando do primeiro grau, que seria o Tribunal Civil Ordinário, ou está falando da Corte de Apelo? Porque nós Não, temos, por da, unanimidade, decisões dos mais de 15 juízes do Tribunal Civil Ordinário, no sentido de rejeitar as duas teses, tanto a tese da grande naturalização como dos filhos havidos antes de 1912. não, é o Ok? esclarecimento que ele peço. A senhora se Certo. referiu a uma Uhum. decisão da primeira e da 18ª. As demais, como é que estão? São favoráveis também? Não. Vamos lá. No que se refere às milhares de decisões do primeiro grau, no Tribunal Civil Ordinário, todas foram favoráveis a nós, rejeitando tanto a tese da grande naturalização quanto a dos filhos havidos antes de 1912. No entanto, na Corte de Apelo é que existem as divergências. Como que nasceu essas divergências? Por engano, creio eu, se não foi de propósito, mas vamos dizer assim, a quem cabia recorrer dessas decisões onde nós vencíamos a contraparte? Quem é a contraparte? O Ministério do Interno, representado pela Avocatura do Estado. Então, o que aconteceu? Eles começaram a recorrer. Se os dois primeiros recursos caíram estranhamente, numa vara que não é competente na Corte de Apelo para julgar esta matéria, a matéria da 18ª sessão, matéria do direito de persona, matéria de imigrazione. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, quando caiu nessa vara, ao meu ver, incompetente de matéria, então, incompetência de matéria, ao invés de ser rejeitada como deveria ser rejeitada as duas teses, ela foi, na verdade, deu como parte que vence o Ministério do Interno. E aí eles acabaram usando esta decisão para gerar esta circular, que hoje a gente já sabe que está na maioria, aí, 90% dos comunes, que tem suspendido todos esses pedidos administrativos, né, nos comunes, e aguardando uma decisão da Corte de Cassazione. Essa questão de antecipação, por que está hoje na Sessione Unita? Por que esta questão está sendo julgada de uma forma tão rápida, quando normalmente levaria 2, 3 anos para ser julgado? Talvez uma pressão de quem? Talvez de juízes que estão na Corte de Apelo cansados de ver tantos recursos do Ministério do Interno sobre a grande naturalização. Então, talvez essa pressão tenha nascido ali. Alguns colegas dizem, não, eu tenho para mim que é uma pressão política para que esta decisão venha, de fato, dar ganho de causa ao Ministério do Interno, a grande naturalização, na verdade, reconhecendo que houve a grande naturalização, reconhecendo como legal esta renúncia tácita, então seria um movimento político? Não acredito que um movimento político possa influenciar hoje a Corte de Cassazione, porque a Corte de Cassazione merece todo o nosso respeito, porque ela é o órgão máximo de justiça no país. É ela que deve colocar as interpretações na lei quando elas não são claras, quando existe uma lacuna, ou quando existe injustiça. Então, a Corte de Cassação está ali para isso. Ela dá um exemplo aos demais tribunais
que são hierarquicamente inferiores. Hoje nós temos, como eu já disse, esse problema de decisões conflitantes dentro de do mesmo tribunal, que é a Corte de Apelo. O senhor mesmo disse. Como você explica esse 1 a 1, ou essas decisões que está igual, né? Não, não é bem assim. Nós temos que saber distinguir o primeiro grau do segundo grau e depois da corte máxima. Hoje nós temos aí uma antecipação que já foi designada para o dia 12 de julho para colocar fim a isso. Ótimo. Seria um fim se estivesse igualmente no juiz singular da Corte de Cassazione? Bom, não seria, porque quando ela foi distribuída para a Sezione Unita, eu fiz assim, bravo, porque essa decisão ela vai criar uma espécie de decisão vinculante que nós temos no Brasil, não temos aqui. Mas em relação à vinculação dessa decisão aos demais tribunais hierarquicamente inferiores, ela vai ser muito importante, porque é como se fosse uma decisão erga omnes, uma decisão que pode ser usada para todos os casos iguais. Quantos casos iguais nós temos? Todos aqueles que o Ministério do Interno recorreu das decisões favoráveis que todos nós, advogados, obtivemos unanimamente, decisões consolidadas já pela 18ª Sezione. Os juízes se reuniram a questão de 1 ano e meio, isso foi em novembro de 2019, então, portanto, pelo menos ali em fevereiro, março de 2020, os juízes se reuniram da 18ª Sezione, Tribunal de Primeiro Grau, fizeram uma reunião, chegaram a sua decisão unânime em relação a essa questão da grande naturalização e dos filhos nascidos antes de 1912. Todos os juízes que deveriam fazer? Rejeitar as duas teses. E isso fizeram bravamente. Hoje, essa enxurrada que você fala de decisões favoráveis é produto de todos esses juízes que se uniram em prol de todos nós, advogados, autores, que esperavam uma decisão como essa, de justiça, que se fizesse justiça a uma lei que ainda hoje vigora. Mas essa lei é obsoleta, essa lei não traduz mais as mudanças de uma sociedade que mudou nesses 30 anos. É verdade, mas até a mudança, até que se altere a 91/1992, ela deve ser respeitada. E a Corte Máxima está aí para isso, para fazer respeitar esta lei, mas ela pode, sim, fazer com que se altere alguns dispositivos dessa lei, obrigar, influenciar o parlamento a mudar alguns dispositivos dessa lei, adequando a sociedade hoje, que não é mais a mesma de 30 anos atrás. É onde entraria aí o ius scholae. Doutora, o Ministério Público, isto é, a Advocacia do Estado aí, continua recorrendo ou em função daquelas pesadas multas que em algumas sentenças o Estado foi condenado e isso parou? Sim, Como é que está a virtude. situação? Sim, em virtude, graças a Deus, dessas duas decisões da primeira vara civil da Corte de Apelo, eu não vi mais e não ouvi também outros colegas dizerem que o Ministério do Interno continua apelando. Parou. O meu escritório não recebe mais nenhuma notificação, recebemos poucas, mas não recebemos mais, desde as duas condenações. E eu já tinha falado num dos meus posts que logo que quando que foi publicada, eu falei que aquelas duas decisões serviriam para dar um basta, pelo menos momentâneo, dessa enxurrada de recursos que o Ministério do Interno estava oferecendo em relação às sentenças em que ele pedia. Então, essas duas sentenças ajudou demais, 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 porque parou. Parou até quando? Não sabemos, mas pelo menos tivemos uma trégua.
No entanto, a senhora falou isso logo no começo, que cerca de 90% dos municípios acataram aquela circular tremenda ali, que, com base nessas únicas duas sentenças, sugeriu sobrestar os processos de ítalo-brasileiros que se enquadrassem, e como é que eles podem saber, na questão da grande naturalização. Quer dizer, o procedimento de cidadania administrativa junto às comunes na Itália está praticamente parado, é isso? Sim, sim. Infelizmente, o que nós lutamos hoje? Nós temos 8.100 aproximadamente comunes. A maioria deles receberam essa circular. Só que o Estado Civil lê essa circular e o que ele faz? Alguns dizem, vou ignorar. Outros vão dizer, é melhor ouvir o prefeito, porque é ele que deve realmente decidir se segue esta circular, se ignora. O prefeito, ele tem a obrigação de seguir essa circular? Não, porque circular não é lei. Circular não altera lei, não altera normativas, somente o parlamento. Então, ele pode sim ter essa liberdade de mandar o Estado Civil ignorá-lo, mas não é o que tem acontecido. Infelizmente, eles têm realmente requerido ao Estado Civil para, naqueles casos em que enxerga a grande naturalização, manda suspender. Nos demais casos em que ele não vê a grande naturalização, digo, o Estado Civil, pode continuar deferindo esses pedidos. Bom, a situação hoje é esta. Muitas pessoas têm se aventurado a vir na Itália, mesmo conhecendo essa situação, e estão se estressando, perdendo dinheiro, perdendo a viagem. Por quê? Porque, na grande maioria, isso aí tem sido uma realidade, e esperar uma decisão da Corte de Cassazione significa que vai ficar ali, naquela residência, aguardando que o seu processo saia da gaveta. E, enquanto não sair essa decisão, não, os comunes não vão deferir esses pedidos que estão suspensos por Aí sugestão de uma circular. é uma mera circular, mas a isso se junta também o fato, durante um grande tempo aí, se criminalizou esse tipo de busca pelo direito da cidadania italiana. Existem muitos Infelizmente. processos correndo ainda, não é? Sim, Inquéritos que ainda estão correndo. Tem gente sim. que está com a cidadania suspensa ou hipoteticamente suspensa, aguardando uma decisão. Como é que a senhora vê isso? Quer dizer, isso não se junta, a senhora disse que não existe orientação política, isso não faria parte de um grande processo que envolve, inclusive, os consulados com as filas da cidadania, onde a senhora também atua? Exatamente. O que está acontecendo? Está acontecendo que toda essa polêmica em torno da residência foi e continua sendo um problema para aqueles que trabalham diretamente nos comunes, trabalham diretamente nas riquezas administrativas para reconhecimento da cidadania italiana. Então, começaram a ter diversos problemas, e não foi de 2, 3, 5 anos, há mais de 10 anos, sempre gerado pelo mesmo problema, que seria aquilo que eles chamam de falsa residência. Muitos processos foram, de fato, cancelados, algumas prisões foram deferidas para que muitos assessores respondessem criminalmente por ter desrespeitado a lei, mas aí entra a questão de colocar se esta residência estaria, na verdade, o conceito de residência estaria, na verdade, sob a égide do Código Civil ou sobre a égide das normas e circulares que foram criadas dentro da matéria imigração. Todas essas normativas dentro da matéria imigração
elas têm uma definição diferente de residência, que não é a mesma do Código Civil. E é justamente com base nisso que alguns tribunais reconheceram, de fato, a falsa residência em diversos processos, porque não existia aí a demora habitual, ou seja, a intenção realmente de fixar a residência ali e de criar laços com a família naquele comune. Hoje, a gente sabe que as pessoas estão fugindo há muitos anos, não só de hoje, né? Há muitos anos, dos consulados que têm essas filas aí de mais de 10 anos. E isso é que criou essa vinda desses brasileiros para a Itália em busca de uma cidadania mais rápida. Então, se a gente for julgar esse lado da história, a gente deve entender que eles não estão errados, porque eles não podem esperar 10 anos quando muitas vezes querem iniciar uma nova vida, têm uma proposta de um emprego que no Brasil jamais terá, então eles têm que aproveitar essas oportunidades. E não vejo na lei hoje, nas normativas hoje existentes, um conceito claro da residência a ponto de entenderem que se trata aí de falsas residências, que leva aos cancelamentos, como você mesmo disse, de tantas cidadanias e de passaportes, inclusive, né? Que estão sendo cancelados. Então, o que eu digo, até esta lei ser alterada, até haver uma decisão também da Corte de Cassazione, que vai, com certeza, influenciar numa alteração da normativa existente, que é a 91/1992, é bom que fiquem no Brasil e que se utilizem hoje das ações judiciais, que são essas que nós entramos contra as filas dos consulados. Muitos dizem, por que eu vou entrar com uma ação contra as filhas do consulado do Tribunal de Roma se estou sabendo que está levando aí 3, 4 anos? Não, não é verdade. Porque nós sabemos que tiveram, sim, de fato, muitos juízes que andaram jogando audiências para o ano 2024. Mas esses mesmos juízes estão antecipando essas audiências hoje. E nós, pelo menos no meu estúdio legal, e acredito que de outros colegas, nós temos decisões aí a partir de 7 meses, de 5 meses. Eu tenho publicado no meu Facebook muitas sentenças do meu estúdio legal com 7 meses, com 10 meses. Eu posso dizer até que a média tem sido esta: 10 meses, 12 meses, 15 meses. Não é? Não 4 anos, não 3 anos. Mas eu tenho medo de entrar com essa ação e ter uma audiência designada para 2024. Bom, nós temos um outro fator que vai ajudar muito a antecipação dessas audiências, que é essa mudança que vai haver de competência territorial, a todas essas ações que eram de competência do Tribunal Civil Ordinário de Roma, infelizmente, no meu entender, vão agora para os tribunais de província do dante causa. Isso é bom ou isso é ruim? No meu entender, isso é péssimo. Porque enquanto nós podíamos confiar no tribunal que fez, ao longo desses anos, uma jurisprudência favorável a todos os ítalos descendentes, sempre pautada em resolver as questões mais difíceis que se apresentavam durante esses anos, como autodeclaração. Então, o filho do italiano se autodeclarava depois de 15, 20 anos, ou na hora que ia se casar, fazia uma autodeclaração. Problemas como não encontrar o registro civil ou o batismo do seu dante causa. Então, passaram a aceitar outros documentos históricos no lugar daqueles. Os óbitos que enchem o saco os consulados italianos do Brasil, provocando aí um obstrucionismo, inclusive nos comunes, nessas riquezas administrativas, que exigem o óbito quando, na verdade, não está na circular 28, na capa 28. Os juízes, não. Os juízes nunca exigiram os óbitos, claro.
quando coloca em dúvida ali se aquele Dante Caus ainda era vivo depois da unificação da Itália em 1861, e não tem um documento, que é um casamento, que possa provar que ele era vivo depois da unificação da Itália, se pode aí entender porque um juiz está exigindo o óbito. Outras questões, como as retificações, são necessárias ou não. Os juízes passam batido por erros que não colocam em dúvida a filiação. Isso vai ser igual nos tribunais de província? Infelizmente, eu não acredito que isso vai ser fácil como tem sido para nós no Tribunal de Roma. Se eles levaram 10 anos para superar questões como essas, o que dirá os tribunais de província? Nós, advogados, vamos ter que trabalhar muito. Vamos ter que ir pessoalmente ao tribunal, conversar com os juízes dos tribunais de província, tentar levar a eles o máximo de sentenças obtidas na 18ª sessione, para que eles possam entender e simplificar algumas exigências que vão ser exigidas, como essas que eu apresentei. Então, nós vamos trabalhar no escuro. Nós não podemos dizer se isso vai ser melhor, mais rápido, menos problemático, porque no Tribunal de Roma, hoje, eu costumo dizer que é o paraíso. É o paraíso para nós advogados. Por quê? Porque tudo está pacificado, tudo foi já superado. Então, hoje nós sabemos como entrar, que documentos nós podemos apresentar, e não vai ser assim a partir do dia 1 de julho, infelizmente. Pois é, essa questão da judicialização da cidadania, quer dizer, é uma matéria que estava, ou está, ou deveria estar ainda atinente à questão consular, quer dizer, foi transferida agora praticamente para a questão judicial, quer dizer, todo mundo está procurando uma solução, porque aqui a coisa continua complicada. Aí eu pergunto o seguinte: bom, aqui nós temos a taxa de cidadania que não tem na Itália. Uma opinião sua, quer dizer, é claro, essa decisão da Suprema Corte poderá ter influência também na questão consular, mas nós sabemos aqui que a velha desculpa é falta de recurso, embora o recurso venha da própria feitura, Exatamente. atendimento do processo hoje com essa taxa. Eu lhe pergunto o seguinte: a quem interessa, obviamente, a judicialização, se não faz parte dessa estratégia? O que é mais fácil hoje? Eu queria que a senhora explicasse, inclusive em termos de custo. Quer dizer, uma família aí que tem alguém que já obteve, um ponta de lança aí que já obteve a cidadania, e o resto dos primos, tudo agora querem. Como é que isso se opera? Esperar nos consulados vai 10, 15 anos. Isso a gente tem certeza que vai ser por aí. Muito bem. Como é Muito que bem. na justiça? Quanto custa isso? O que a pessoa Muito tem que bem. fazer? Se precisa ir para a pergunta. Itália ou não? Como é que é? Ótima pergunta. Se nós hoje formos comparar o poder aquisitivo do brasileiro e do argentino, por exemplo, eu não consigo entender como o brasileiro consegue, mesmo as classes mais baixas, com um salário mínimo de 180 euros, ter condições de pagar um processo judicial, quando a própria lei dá como competente o consulado italiano de sua jurisdição. Isso é o que diz a lei. Deveriam se utilizar dos consulados italianos que são competentes hoje para deferir a tão sonhada cidadania italiana, sem custar nada, a não ser os 300 euros que eles devem pagar de taxa. Não precisam de advogados, montam suas pastas de documentos, traduz a apostila e apresenta ao consulado italiano. Se o consulado italiano usasse essas taxas para aumentar o seu número de funcionários, evitaria assim as filas, e as pessoas não mais viriam à Itália aventurar-se nos comunes, gastando tanto dinheiro, passando todo esse estresse, que muitas vezes gera o próprio cancelamento da cidadania, que ali, naquele comune pequeno, foi deferido.
nos consulados italianos, se não praticassem tanto obstrucionismo, eles poderiam, sim, resolver o problema das filas, e essas pessoas não teriam que contratar advogados para ingressar com as ações aqui, o que torna mais caro no bolso deste cidadão, deste requerente, que está em busca de realizar um sonho. Na verdade, eu acho que essa situação das filas não vai resolver. O que hoje a gente espera realmente da Corte de Cassação não é só resolver o problema da grande naturalização e dos filhos nascidos antes de 1912, é também esclarecer alguns pontos que dão origem a tudo isso e que está presente ainda hoje numa lei que não se suporta mais, que é a 91/1992. Então, eu acho que vai vir uma coisa muito boa, tem que vir, porque não dá mais para ser sustentada essa lei na forma como ela foi um dia aprovada. A senhora fala que a lei não se suporta mais, no entanto, no debate que está havendo agora na Comissão de Constituição do próprio Parlamento, isto é, na Câmara dos Deputados, eu estava vendo aí o debate, os partidos que são contra essa introdução do ius scholae, que não tem nada a ver com o ius sanguinis, eles consideram que a legislação em vigor é perfeita. É certo? O que a senhora quer dizer mesmo quando fala que a lei não se suporta mais? O que deveria ser mudado na sua forma de ver? Muito bem. A Lei 91/1992, ela não previa que haveria todas essas filas nos consulados para poder obter a tão sonhada cidadania italiana. Eles diziam que bastava o interessado ingressar com o seu pedido. Fosse ele em qualquer país do exterior, Brasil, Argentina, fosse ele aqui quando demonstrasse a sua residência no local, né? Onde viria a residir. Ela não tratou apenas do ius sanguinis, mas também da naturalização por matrimônio, depois sobre a residência de estrangeiros na Itália, residindo há mais de 10 anos, poderiam também obter a cidadania italiana. A questão dos filhos desses estrangeiros, quando alcançasse a idade de 18 anos, poderia obter também a cidadania italiana. Mas ela pecou na sua forma de procedimento, foi sempre um procedimento complicado. Essas pessoas, para obter a naturalização por matrimônio, levam 4 anos para conseguir isso. A questão da residência, são 10 anos, a partir de comprovada residência ininterrupta de 10 anos, você pode obter no próprio comune de sua residência a cidadania italiana, oferecendo a sua riqueza. Mas isso é um verdadeiro pesadelo. Então, essa lei, ela se torna inaplicável na medida em que os seus procedimentos não são práticos, não são facilitados, e acabam levando aí 3, 4 anos. O que eu tenho de pessoas que me procuram para ajudá-los, não no ius sanguinis, porque precisamos deixar muito claro que 91/92 não é uma lei direcionada ao ius sanguinis 100%. Ela também fala da residência, naturalização do matrimônio, portanto, não é só a aquisição da cidadania por sangue, mas também a concessão do Estado, que são 2 institutos diferentes que resultam na cidadania italiana, mas de uma forma diferente de poder requerê-la.
Então, o que acontece aí? Hoje se fala, se luta muito através aí de associações, de comunidades que vêm ao longo desses anos tentando oferecer projetos para que esta 91/92 se torne uma lei mais humana, mais fácil com um procedimento muito mais fácil de se obter aquilo que está se oferecendo, que é a própria cidadania italiana. Então, temos que simplificar. Hoje, o projeto que nós temos aí na Câmara dos Deputados do deputado Brescia, do Cinque Stelle, justamente para simplificar. Haja visto que o texto base tem apenas 2 artigos. E o que fala esses 2 artigos? Fala justamente na simplificação desse procedimento, mas de uma forma coerente e fácil de se entender. Porque não pense que no Comune o que chega para eles é uma coisa fácil de fazer. Tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é para o ano que vem, para depois, nunca para hoje. Então, nós temos aí normativas que não são respeitadas, nós temos essa questão dos procedimentos que são complicados, e esse projeto, para evitar o que já aconteceu em 2015 com o Ius Soli, e foi muito bem pensado pelo deputado Brescia, de criar uma lei que não mexesse com o Ius Soli. Porque mexer com isso é como mexer num vespeiro, né? Então, embora doutora, com licença, embora a argumentação é de que ela é, de fato, uma ius soli camuflada, porque sim, introduz, de certa forma, o princípio. Sim, há uma parte da corrente que diz que vamos dizer, essa espécie, né, criada como ius scholae, ius cultura também, não tem nada a ver com ius soli. Eu acho que é uma espécie do gênero. Então, o gênero seria ius soli, a espécie seria esta, que é o ius scholae, o ius cultura, né? Então, por quê? Ela teria a ver, ou ela é uma forma camuflada do ius soli? Porque, na verdade, exige-se o quê? A residência ininterrupta. Só que não mais aquela do artigo 4 da Lei 91/92, mas uma residência menor, junto com uma condição que seria demonstrar, comprovar 5 anos de estudo escolástico. Então, tanto para aquele que nasceu na Itália, filho de estrangeiro, portanto, aí seria o quê? O ius soli, nasceu na Itália, filho de estrangeiro, ou chegou na Itália antes de completar 18 anos. Estamos falando, desculpa, antes dos 12 anos, né? Então, essas 2 situações, comprovando com 5 anos de estudo, pode ser estudo primário, ele vai dar o direito desses jovens pedirem ali a cidadania italiana. Então, é ou não um ius soli? Eu vejo também como uma forma camuflada, você tem razão, porque todos os 2 implicam uma residência, todos os 2 implicam em filhos de estrangeiros que nasceram na Itália, né? Mas mexer com o ius soli como eu disse, é um vespeiro. É melhor a gente dizer que não tem nada a ver com o ius soli e fazer como Brescia fez, que foi muito inteligente. Colocou lá 2 artigos no seu coisa, para não haver aí tanta discussão, né? Só que isso não deu muito certo por enquanto, porque foi o prazo. Sim, acabou o prazo de oferecer emendas, e só um partido, que é o do contra, que é o Lega, só ele ofereceu 482, 487 emendas. Mas por que um partido consegue, num curto espaço de tempo, oferecer tantas emendas? Bom, somente para tumultuar, porque ele é contra.
Ele não pode caracterizar como ius soli ou reconhecer que denunciar como ius soli, porque, na verdade, nós temos aí essa invenção que foi introduzida como ius scholi. Então, o que está acontecendo é isso, essa enxurrada de emendas foi para dificultar a aprovação na Câmara dos Deputados. Tem inclusive emendas que projetos aí que porque unificou tudo que previam um limite de transmissão na segunda geração. Mas, doutor André, nós estamos já com bastante tempo, nós não vamos esgotar o assunto hoje. Eu deixaria aí livre a palavra à senhora fazer as suas considerações finais aí, voltamos ao início, né, diante dessa perspectiva, essa expectativa do julgamento da Suprema Corte. Se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Sim, essa expectativa aí que tem gerado tanta polêmica e tanto terrorismo também, de que estamos correndo um sério risco de essas duas teses serem aceitas. Eu não vejo razão para isso. Considero que tudo que foi construído todos esses anos, que todas as leis vigentes, que toda a jurisprudência tem sido sempre no sentido de que não se pode admitir renúncia tácita e que deve, sobretudo, respeitar o direito internacional, as leis italianas, que jamais poderiam ter sido desrespeitadas, como através desse decreto, no Brasil, em 1889, que todos já conhecem, não vou nem precisar repetir, e que desde 1907 já era rejeitada e desconsiderada. A questão que eu posso levantar aí, que eu acho muito importante, é de como provar que não foi naturalizado, que não se naturalizou o dante causa. Bom, a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, a meu ver, e ao ver dos juízes, e inclusive da primeira e da segunda instância, tem sido sempre como a maior prova que hoje nós possuímos para provar que, de fato, não se naturalizaram. A questão da renúncia tácita, que não pode existir, que deve ser expressa, deve nascer de uma vontade do italiano, no caso, de expressar de uma forma escrita, não tácita. Então, essa já está, a meu ver, pacificada e não vai mudar. Essa questão não vai ser mudada, não vai ser alterada pela Corte Máxima. A questão do filho nascido antes de 1912 também não tem como ser alterada. Mas a Corte de Cassação pode dar uma interpretação para colocar um fim nisso, justamente por existir essa lacuna na lei. Então, essa questão de como deveria ter sido interpretado o Código Civil de 1856, e se a intenção dele era a mesma da intenção do legislador quando fez a Lei 555, de 13 de junho de 1912. A intenção era a mesma desta lei em relação àquela então vigente do Código Civil de 1856? Sim, era a mesma. E é aí que entra a Corte de Cassação, que vai ter que interpretar melhor e de uma forma para colocar um ponto final nessa questão. Como eu dizia antes, a CNN, documento importantíssimo, e que os juízes têm dito em algumas sentenças que tenho obtido e já publicadas no meu Facebook. Perdeu o Ministério da Interna a oportunidade de contestá-la, trazendo uma prova contrária, quando deveria ter sido feito isso na primeira instância. Nunca fez, agora não pode fazer, nem mesmo na Corte de Apelo, nem mesmo na Corte de Cassação. É uma matéria pelusa, porque eu nunca vi, nem em meus casos, e nem nos casos de outros advogados, uma contestação desse gênero. Eu acho que seria isso, basicamente. Só gostaria de fazer uma observação, que pode criar aí algum entendimento errado,
Eu, na verdade, quando você me apresentou, você disse que eu sou uma advogada que atua. De fato, eu sou uma advogada que atua junto com o meu dominus nos tribunais. Então, tribunais de província, onde eu precisar ingressar com uma ação. Conheço toda a matéria porque eu estou lá dentro. Eu vou às audiências quando tem, eu converso com os juízes, eu coloco os meus pontos de vista, os juízes, quando têm alguma dúvida, também sou eu que monto todas as pastas dos meus clientes, sou eu mesma que atuo nos fóruns brasileiros para fazer as retificações quando são estritamente necessárias, de retificação, de registro tardio, então eu conheço a matéria, posso muito bem estar ali conversando com o juiz para satisfazer aí as dúvidas que são levantadas em relação à documentação, mas que fique muito claro que eu sou uma advogada ainda estabilita, atuando nos tribunais juntamente com o meu dominus.